Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. David Leroux foi a personificação do sucesso. Seu nome repercutiu nos corredores dos grandes negócios, e seus casos foram vitórias retumbantes no mundo jurídico. Casado com Caroline há 10 anos, ele construiu uma vida perfeita para si aos olhos do mundo. Uma carreira brilhante, uma esposa elegante e dedicada, 2 filhos que adorava e uma casa nos arredores da cidade que parecia refletir uma estabilidade indiscutível. Uma imagem cuidada e mantida meticulosamente, até nos mínimos detalhes. Mas por trás dessa fachada perfeita havia uma realidade muito mais complexa, uma verdade que David se recusou a encarar. Por trás do sorriso confiante e do olhar conquistador, ele vivia num turbilhão de contradições. O casamento com Caroline, embora aparentemente sólido, havia perdido calor ao longo dos anos. Ele nunca tentou resolver as sutis rachaduras que se formaram entre eles. Em vez disso, David os ignorou, esperando que eles se resolvessem. Mas a verdade estava lá, implacável. Ele não se sentia mais atraído por Caroline da mesma forma. Ela havia se tornado, aos seus olhos, a mãe de seus filhos, a mulher estável e respeitável que cumpria seu papel perfeitamente. Mas onde ele ainda esperava um pouco de paixão e espontaneidade, ele encontrou tranquilidade e previsibilidade. Caroline não era mais a jovem enérgica com quem ele havia se casado. Ela se tornou uma figura silenciosa e inflexível no grande esquema da vida dele. Foi aí que Sônia entrou em cena. Sônia, mais jovem, mais viva, mais ousada. Sônia era tudo o que Caroline não era mais, tudo que David achava que ainda queria: exuberância, paixão, imprevisibilidade. Ela tinha uma energia que contrastava com a natureza calma e comedida de Caroline. Sônia foi uma lufada de ar fresco, um sopro de ar novo na vida de David, uma tentação irresistível. Sua risada ecoava como raios de luz nos dias monótonos de David, seus olhos brilhando com travessura e charme. Com Sônia, ele se sentia um homem renascido, longe do desgaste dos anos passados com Caroline. O que começou como um relacionamento profissional rapidamente se transformou em um caso ardente, e depois, em um segredo cuidadosamente escondido nos cantos de sua vida. David pensou que conseguiria conciliar essas duas vidas sem que uma afetasse a outra. Afinal, Caroline estava absorta em sua própria vida, em sua caridade, nas crianças, em administrar a casa. Ela parecia ocupada demais para notar suas ausências regulares, suas ligações tarde da noite, suas viagens inesperadas. Ele estava convencido de que Caroline não tinha ideia do que ele estava fazendo, que seu mundo estava distante o suficiente daquela realidade para que ele pudesse continuar seu joguinho em paz. E durante anos, essa ilusão funcionou. Mas Caroline sabia de tudo. Ela sabia dos fins de semana passados fora de casa, das mensagens trocadas no meio da noite, das desculpas infundadas para ausências cada vez mais frequentes. Muito mais do que uma simples intuição, Caroline observou atentamente seu marido. Ela tinha visto as mudanças em seus hábitos, os pequenos lapsos em sua fala, a maneira como ele evitava certos assuntos ou se perdia em pensamentos quando detalhes triviais vinham à tona. Ela não disse nada porque sabia que ainda não era hora de agir, que não estava pronta para encarar a verdade tão diretamente. Caroline sempre foi uma mulher comedida, forte, mas não impulsiva. Ela não era alguém que se deixava guiar pela raiva ou pela decepção. Ela sabia que um confronto precipitado seria inútil, que a verdade teria que sair por conta própria e não como uma reação impulsiva. Em vez disso, Caroline escolheu a paciência. Ela reservou um tempo para juntar as peças do quebra-cabeça. Cada detalhe, cada pista, cada mentira. Ela observou e deixou as coisas acontecerem em seu próprio ritmo. A solidão e o silêncio daqueles anos tornaram-se aliados preciosos para ela. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo, mas esperou. Ela esperou até que ele estivesse pronto para confrontar essa realidade, seus próprios erros. O casal morava em uma casa grande nos arredores da cidade, uma casa que parecia ser o coração pulsante de sua família. Era um lugar tranquilo e pacífico, um cenário ideal para criar seus 2 filhos, um refúgio de tranquilidade que contrastava fortemente com a tempestade interior de David. Cada cômodo da casa refletia os papéis que eles desempenhavam na sociedade. Caroline, a mãe dedicada e esposa respeitada; David, o homem de sucesso e autoridade. Mas, a portas fechadas, as coisas eram muito diferentes.
Caroline, em seus momentos de solidão, se aproximava mais de seu papel de mãe, concentrando-se em seus filhos e em seu trabalho de caridade, buscando nessas atividades um propósito que ia além das rachaduras em seu casamento. Ela não tinha intenção de entrar em guerra contra Davi. Ela não estava com humor para vingança imediata. Não, Caroline era mais sutil que isso. Ela sabia que, no fundo, David não era um homem mau, mas que se perderá em suas próprias necessidades, na busca incessante pela satisfação pessoal, sem perceber o que corria o risco de perder. Caroline pretendia fazer David perceber a profundidade do que ele havia arriscado ao negligenciar o relacionamento deles, reduzindo-o a um papel, apagando em seu próprio mundo de ambição e prazeres passageiros. Ela queria que David entendesse quem ela realmente era, que compreendesse a magnitude da pessoa que ele havia subestimado, uma mulher forte, capaz de enfrentar muito mais do que qualquer um poderia imaginar, uma mulher disposta a defender não apenas sua família, mas também sua própria dignidade. Caroline não era simplesmente uma vítima passiva das circunstâncias. Ela sacrificou tudo por esse casamento, por sua família, pela vida que eles construíram juntos. Mas, diferentemente de David, ela não acreditava que nada disso fosse garantido. Ela sabia que respeito, amor e fidelidade eram escolhas cotidianas. Numa sexta-feira à noite, depois de passar a tarde com Sônia em um restaurante de luxo, David voltou para casa tarde da noite, convencido de que sua esposa já estaria em sono profundo. Ele se sentia relaxado, quase despreocupado. A noite com Sônia tinha sido perfeita. Eles riram, conversaram, compartilharam momentos de intimidade que, para David, eram sinônimos de liberdade. Sônia, com sua juventude, sua vivacidade, sua falta de julgamento, era tudo o que ele queria no fundo. Ela era a fuga. Ela representava o que sua vida de casal com Caroline não era mais. David não tinha intenção de deixar Caroline. Ele sabia o que havia nela, uma esposa estável, uma mãe dedicada e uma aliada no mundo socialmente respeitado em que ele se movia. Caroline era um pilar, uma constante que fornecia a segurança que David apreciava. Mas Sônia ofereceu algo que Caroline não podia mais lhe dar. A emoção, a excitação, a sensação de liberdade que ele havia perdido na rotina do casamento. O tempo que passavam juntos era como uma fuga para um mundo sem responsabilidades, sem obrigações. Ele estacionou o carro na garagem, sentindo-se leve e culpado. Mas esse sentimento de culpa não foi suficiente para fazê-lo mudar. Afinal, ele não machucou Caroline, ele não machucou sua família. Ele simplesmente não tinha a mesma vida de casado que tinha antes. Foi apenas uma fase, uma pequena aventura, um parênteses num grande livro da vida. Ao entrar na casa, ele imediatamente percebeu o estranho silêncio que reinava. Esse silêncio incomum, quase opressivo. Geralmente havia passos, vozes e talvez até a televisão ligada. Mas naquela noite, tudo estava absolutamente calmo. Não havia nenhum som vindo da cozinha, nenhuma luz acesa na sala de estar, tudo parecia congelado. Ele subiu as escadas lentamente, uma sensação de desconforto crescendo dentro dele. Ele esperava encontrar Caroline, como sempre, já dormindo. Mas quando ele abriu a porta do quarto, viu Caroline sentada no sofá, com o telefone nas mãos. A imagem que ela apresentava era gélida, longe da esposa cansada que ele imaginara, pronto para encontrá-la em um estado de resignação. Caroline. O que você ainda está fazendo acordada? Ele perguntou, tentando manter um tom calmo e distante, esperando que sua voz não indicasse nenhum nervosismo. Ele não tinha ideia do que o esperava. Ela virou a cabeça lentamente em direção a ele, seu olhar pousando nele de uma maneira diferente, como se o estivesse estudando com mais atenção. Não havia raiva em seus olhos, mas uma espécie de serenidade fria, uma tranquilidade gélida que o perturbou imediatamente. Era como se ela estivesse em outro lugar, em outro espaço, mas totalmente presente ao mesmo tempo. Eu estava esperando por você, ela respondeu com uma voz calma, gentil, quase impassível. Mas por trás dessa gentileza, ele sentia uma tensão surda, uma energia que não conseguia captar. David congelou por um momento, um arrepio de preocupação percorrendo seu corpo. Ele sentiu como se o chão sob seus pés tivesse cedido, como se algo profundo tivesse se movido. Caroline não pareceu surpresa ou brava. Ela parecia estar esperando, pronta para revelar uma verdade que ele não havia previsto. Caroline, eu sinto muito, ele gaguejou, tentando manter a compostura, mas sentiu que suas palavras eram vazias,
desprovidas de sinceridade, como se ele próprio nem acreditasse nelas. Sabe, você sabe que não era isso que eu queria. Eu não queria que... Ele parou de falar, sentindo que seu pedido de desculpas se perdia em um oceano de banalidades. Eles não tinham mais peso. Ele não tinha nenhum pedido de desculpas real para oferecer a ela, nada que pudesse consertar a separação invisível entre eles. Caroline se levantou lentamente do sofá e colocou o telefone com uma delicadeza quase desconcertante na mesa de centro. Ela olhou para ele em silêncio, sem tirar os olhos dos dele, examinando cada microexpressão, cada movimento imperceptível. Ela parecia estar observando, procurando algo nele, algo que não estava mais lá. E David, em seu estado de confusão, sentiu-se mais vulnerável do que nunca. Você realmente acha que eu não vi nada, David? Ela disse finalmente, quebrando o silêncio com uma voz baixa e firme que não deixou espaço para incertezas. Suas palavras foram como pedras atiradas em um lago calmo, mas a onda de choque que elas criaram se espalhou com uma velocidade assustadora. Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Ela levantou uma sobrancelha, mas não havia nenhum traço de zombaria em sua expressão. Apenas uma verdade dura e implacável. Eu sei de tudo, David. Eu sei sobre a Sônia. Eu sei sobre todas aquelas mentiras. E também sei que você achou que poderia continuar assim, que nada mudaria. David se sentiu dominado por uma onda de emoções conflitantes, como se um redemoinho tivesse invadido sua mente. Ele queria se justificar, se defender, mas no fundo sabia que suas palavras não teriam peso diante da gravidade daquele momento. Caroline não o ouvia como antes. Ela viu através dele, desmascarou suas mentiras e expôs a fachada que ele havia erguido. Ela sabia o que ele tinha feito, no que ele tinha se tornado, e não havia mais espaço para ilusões. Ele tentou encontrar palavras, mas seus pensamentos estavam confusos, sacudidos pela dor e pela vergonha. Ele percebeu que tudo o que ele considerava garantido, tudo o que ele achava que dominava, agora estava escapando dele. Ele estava diante de uma verdade implacável, e a pessoa mais próxima dele, aquela que ele achava que conhecia de cor, era agora seu juiz e sua testemunha. Caroline, no entanto, permaneceu calma. Uma calma gelada. Ela avançou lentamente, quase como se estivesse em um sonho, mas cada movimento parecia calculado, cada palavra cuidadosamente escolhida, como se ela tivesse esperado por esse momento a vida toda. Ela passou de devotada a determinada, e a mudança o atingiu duramente. Eu não agi com pressa, David, ela disse em voz suave, mas firme, sem desviar o olhar dele. Deixei você pensar que estava tudo bem, que eu não sabia de nada, que eu era cego. Mas a verdade, David, é que eu nunca fui cego. Levei o meu tempo para entender o que você estava fazendo, para analisar cada gesto, cada palavra. E agora, vou te dar uma chance. David olhou para ela, com o coração batendo forte no peito, aliviado e aterrorizado por aquela promessa de sorte. Alguma sorte, ele repetiu, como se não entendesse. Caroline assentiu lentamente, seus olhos penetrando a realidade. Sim. Uma chance. Uma chance de aceitar quem você se tornou, ou uma chance de perder tudo. Porque, veja bem, David, tudo que você construiu, tudo que você achava que tinha controle, pode ruir num instante. Mas a decisão é sua. Ela então se virou para pegar um arquivo cuidadosamente empilhado na mesa da sala de estar, como se cada movimento fosse um passo que ela tivesse planejado meticulosamente. Ela entregou o arquivo a David sem dizer mais nada. Ele pegou-o, quase mecanicamente, com um peso estranho nas mãos. Ao abri-lo lentamente, ele descobriu fotos de seus encontros secretos com Sônia, capturas de tela de mensagens trocadas, detalhes precisos sobre seus movimentos e suas pretensões. Estava tudo lá, cuidadosamente coletado, cada elemento compilado para fazê-lo encarar a realidade. Um arrepio de medo percorreu-o. Ele percebeu que Caroline havia construído seu caso cuidadosamente. Ela o observou, analisou e esperou o momento certo para revelar a verdade a ele. Ele estava indefeso diante desse acúmulo de evidências. Ele se sentia preso, desamparado. Não se trata de perdão, David, disse Caroline, com um tom ainda calmo, mas resoluto. Não se trata de lhe dar uma segunda chance por clemência. Trata-se de escolha. Escolha o que você quer ser. Escolha o que você quer fazer. Mas saiba de uma coisa,
O que você fez não será apagado. Ficará gravado na sua memória. David sentiu o coração afundar. Cada palavra que Caroline dizia era como um golpe em sua alma. Ele se sentiu como uma criança pega em flagrante, incapaz de se defender. Tudo o que ele pensou que podia controlar, tudo o que ele havia colocado em prática para manter seus segredos, estava escapando, destruído sob o peso da verdade. Caroline não parou. Ela deu um passo à frente, e David sentiu o ar ficar mais pesado. Ela olhou diretamente nos olhos dele, com um olhar penetrante e intransigente. Você tem 1 hora, David. 1 hora para pensar no que você quer, no que está disposto a sacrificar. Se você escolher continuar vivendo essa vida de mentiras, eu vou embora. Mas se você quiser reconstruir algo, temos que ser honestos. Tudo tem que mudar. De repente, David sentiu-se como um homem preso entre dois mundos. Um mundo de conforto, de rotina, e outro, desconhecido, onde ele tinha que encarar a realidade de suas ações. Ele não sabia o que responder. Ele sentiu que sua vida, a que ele conhecia, estava virando de cabeça para baixo. Caroline não era mais a mulher que ele pensava que era, aquela que ele podia manipular, aquela que ele achava que poderia manter na sombra de suas mentiras. Ela se tornou mais forte que ele. Ela estava mais determinada, mais firme em suas escolhas. E isso, mais do que tudo, o aterrorizava. Ela se levantou então, indo em direção à porta, sem olhar para trás. Mas antes de sair, ela se virou uma última vez. Não vou dar esse presente uma segunda vez, David. É a sua vez. Ela saiu da sala, deixando David sozinho em um silêncio carregado de consequências. Ele ficou ali, com a mente em turbulência, segurando o arquivo nas mãos como uma relíquia de um passado que ele não podia mais ignorar. Cada momento parecia uma eternidade enquanto seus pensamentos corriam, colidiam, buscando desesperadamente uma saída, uma fuga. Mas, no fundo, ele sabia que nada mais seria como antes. A surpresa, a verdade que ele havia ignorado por tanto tempo, estava lá, ao seu alcance, pronta para destruí-lo ou salvá-lo. A questão permanecia. Ele finalmente enfrentaria a verdade, aceitaria a transformação ou deixaria tudo desmoronar sob a pressão de suas escolhas passadas? Este momento, este instante decisivo, marcaria seu futuro. E ele estava sem tempo.